Nada parecia dar certo na vida de Helena. Cada manhã começava com aquele peso no peito que ela já nem tentava esconder. Ela olhava para o horizonte e só via um futuro nublado, como se tudo estivesse desmoronando sem aviso. O silêncio da casa parecia aumentar a dor que ela carregava por dentro. Às vezes, ela achava que Deus tinha deixado de ouvi-la. E mesmo quando tentava orar, as palavras simplesmente não saíam. Era como se o mundo estivesse se afastando dela um pouco mais a cada dia. Helena vivia em um pequeno sítio simples, cercado por árvores antigas e um terreiro sempre vazio. O canto dos pássaros ainda aparecia pela manhã, mas já não trazia a alegria de antes. Depois que perdeu o emprego e viu as contas se acumularem, ela sentia como se estivesse presa em um poço fundo. Cada tentativa de recomeço parecia falhar antes mesmo de começar. Ela olhava ao redor e só enxergava restos de sonhos que não aconteceram. Sentia-se sozinha, cansada e quase sem forças para continuar. As noites eram ainda mais difíceis para ela. O vento batendo na janela criava um som que parecia conversar com sua solidão. O travesseiro molhado de lágrimas era seu único companheiro nos últimos dias. Ela tentava se lembrar de como era ter esperança, mas a memória parecia distante demais. Muitos diziam para ela não desistir, mas ninguém sabia a batalha que acontecia dentro dela. Cada minuto virava uma luta contra o desânimo. E mesmo assim ela continuava de pé, mesmo sem saber como. Uma manhã, enquanto caminhava até o poço para buscar água, Helena sentiu as pernas fraquejarem. O balde escorregou de suas mãos e caiu lá dentro, fazendo um som profundo que ecoou no ar. Esse barulho pareceu acordar algo dentro dela, mas não foi conforto. Foi um choro preso, que finalmente encontrou espaço para sair. Ela se ajoelhou ali mesmo, com o coração apertado e as mãos tremendo sem controle. Cada lágrima parecia contar uma história de perda e frustração. E naquele instante, ela só conseguiu sussurrar. O céu estava cinzento, e o vento frio passava entre as árvores, como se participasse da tristeza dela. Helena permaneceu ajoelhada por longos minutos, sem conseguir levantar. Era como se todo o peso dos últimos meses tivesse caído de uma só vez sobre suas costas. Ela lembrou de todas as portas que se fecharam, de todas as tentativas que fracassaram e das respostas que nunca vieram. O silêncio parecia responder mais alto do que qualquer oração. E naquele momento, ela realmente acreditou que nada mais daria certo, mas ainda não sabia que a fé estava prestes a mudar tudo. Naquela tarde, enquanto tentava varrer o terreiro, Helena ouviu alguém chamando seu nome. Era seu Augusto, o vizinho mais antigo da região, um homem calmo e de fala mansa. Ele se aproximou com um sorriso discreto, segurando um saco de farinha que havia separado para ela. Disse que fazia dias que não havia na igreja e que todos sentiam sua falta. Helena abaixou o olhar, envergonhada pela própria tristeza. Ela respondeu que não tinha forças para enfrentar ninguém. Seu Augusto colocou a mão no ombro dela e disse que às vezes é indo fraco que a força aparece. Aquela frase ecoou dentro dela, mesmo depois que o vizinho foi embora. Helena ficou parada por alguns minutos, tentando entender por que aquelas palavras mexeram tanto com ela. Não era um milagre, não era uma grande revelação, mas parecia um empurrão que ela não esperava. Foi até a cozinha, preparou um café simples e se sentou à mesa. Pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo e sentiu o ar entrar sem doer tanto. Algo pequeno havia se movido dentro dela, como uma chama que tenta reacender. E essa sensação a acompanhou pelo resto do dia. À noite, Helena encontrou uma Bíblia antiga, guardada no fundo de uma gaveta. Ela não a abria desde os tempos em que tudo parecia mais leve. As páginas estavam amareladas, marcadas por momentos que ela nem lembrava mais. Quando folheou, seus olhos caíram sobre um versículo que dizia: "Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria." Ao ler em voz baixa, sentiu um arrepio suave percorrendo o corpo. Não era uma resposta completa, mas era um sinal. Um lembrete de que a dor que ela carregava não era o ponto final. Ainda havia algo além daquele sofrimento. Helena fechou os olhos por um momento e deixou a frase se repetir em sua mente. Era como se ela estivesse sendo puxada de volta ao lugar onde a esperança mora. Ela percebeu que talvez não precisasse entender tudo agora. Talvez só precisasse dar um passo de cada vez. Levantou-se devagar, olhou para a janela e viu a lua iluminando o terreiro com uma luz suave. Parecia um gesto silencioso do céu, como se Deus estivesse dizendo: "Eu ainda estou aqui." E aquela sensação trouxe uma paz que ela não sentia há semanas. Uma paz frágil, mas real. Na manhã seguinte, Helena tomou uma decisão simples, mas importante. Resolveu levantar um pouco mais cedo e organizar a casa mesmo sem vontade. Começou lavando a louça. Depois varreu o chão e abriu as janelas para deixar o sol entrar. Cada movimento parecia difícil, mas também libertador. Era como se cada gesto fosse uma pequena oração silenciosa. O mundo ainda não tinha mudado, mas ela sentia algo diferente dentro de si. Um começo tímido, quase imperceptível. E, sem perceber, Helena estava dando os primeiros passos rumo a um destino, que a fé estava prestes a transformar. Os dias seguintes pareciam caminhar devagar, mas Helena continuava firme em sua pequena rotina. Cuidava das plantas, limpava o terreiro e tentava manter a mente ocupada. Aos poucos, a sensação de abandono dava lugar
lugar a um tipo novo de coragem. Ainda havia tristeza, mas ela já não dominava tudo. A cada amanhecer, Helena sentia a fé se mover dentro dela, mesmo que bem devagar. Era como se Deus estivesse reconstruindo o coração dela em silêncio, e esse silêncio já não parecia tão assustador quanto antes. Mas a vida sempre testa a fé no momento em que ela começa a renascer. Em uma manhã chuvosa, ventos fortes atingiram a região, arrancando telhas e derrubando galhos pela estrada. O barulho assustou Helena, que correu para dentro de casa antes que a tempestade piorasse. Quando a chuva finalmente passou, ela saiu para ver os estragos. Parte da cerca havia caído e a pequena horta que ela cuidava com tanto carinho estava destruída. Ao ver aquilo, o peito apertou novamente como se fosse um golpe inesperado. Por um instante, ela sentiu a força se perder outra vez. Helena se sentou na varanda com as mãos apoiadas no rosto. Pensou em todo o esforço que tinha feito nos últimos dias e em como, em poucos minutos, tudo tinha se desfeito. A velha sensação de derrota tentou voltar, trazendo lembranças de tudo que ela havia perdido antes. Por alguns minutos, ela ficou ali, imóvel, como se estivesse prestes a desmoronar de novo. Mas algo dentro dela ainda resistia. Uma voz suave, quase imperceptível, lembrava do versículo que ela tinha lido. Aquela frase sobre colher. Alegria insistia em permanecer viva no coração. Respirando fundo, Helena levantou-se e caminhou até a cerca caída. Tocou nos pedaços de madeira molhados pela chuva e sentiu um frio intenso nas mãos. A horta destruída parecia um retrato da própria vida dela. Frágil, machucada e em reconstrução. Mas pela primeira vez, ela não viu ali um fim. Viu apenas mais um recomeço difícil. Sabia que teria trabalho dobrado. Sabia que teria cansaço. Mas também sabia que não estava sozinha. O céu ainda estava nublado. Mas a fé dentro dela tinha começado a brilhar com mais força. E isso fazia toda a diferença. Naquela noite, antes de dormir, Helena decidiu orar novamente, mesmo com a voz trêmula. Não pediu riquezas, não pediu atalhos, nem soluções imediatas. Apenas pediu coragem para continuar e luz para não desistir. Quando terminou, sentiu uma leveza que há muito tempo não experimentava. Era como se uma mão invisível tivesse repousado sobre seus ombros cansados. A tempestade tinha destruído parte do que ela construiu, mas também tinha revelado uma força nova dentro dela. E Helena percebeu que talvez a fé estivesse guiando cada passo, mesmo quando tudo parecia dar errado. Na manhã seguinte, Helena acordou com um clima diferente no ar. O sol atravessava as frestas da janela com uma luz mais quente, quase acolhedora. Ela se levantou devagar e foi até a porta para observar o terreiro ainda úmido da chuva. O cenário ainda era de estragos, mas havia algo novo ali. Uma sensação de esperança que não dava para explicar. Helena respirou fundo, como quem recebe um novo fôlego. Sentiu que aquele dia poderia ser diferente. E pela primeira vez em muito tempo, acreditou nessa possibilidade. Enquanto caminhava até o poço, viu um carro estacionado na estrada de terra. Um homem desceu e acenou para ela com um sorriso aberto. Ele se apresentou como Jonas, representante de um programa rural do governo que estava visitando pequenas propriedades para oferecer ajuda. Disse que viu o sítio na lista e resolveu passar para conversar. Helena ficou surpresa, pois não lembrava de ter feito inscrição. Jonas explicou que o nome dela havia sido indicado por um dos vizinhos. Quer assim, em poucos minutos, o inesperado começou a ganhar forma na vida dela. Jonas analisou a área, fez perguntas sobre o cultivo e se impressionou com o esforço que Helena vinha fazendo sozinha. Explicou que o programa oferecia ferramentas, sementes, orientação e até auxílio financeiro temporário. Era tudo o que ela precisava para recomeçar de verdade. Helena ouviu tudo com os olhos marejados, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Parecia que cada porta fechada estava sendo substituída por uma janela aberta. Era como se Deus estivesse trazendo a resposta que ela esperou por tanto tempo. E essa resposta chegava no momento exato. Nos dias seguintes, a ajuda começou a chegar. A equipe trouxe materiais para reconstruir a cerca, sementes novas e até reforço para melhorar o solo da horta. Helena trabalhou junto deles, sentindo a força renascer em cada gesto. O que antes parecia impossível agora ganhava forma diante dos seus olhos. A horta voltou a crescer, mais bonita do que antes, e o sítio começou a recuperar o brilho que havia perdido. Cada mudança lembrava Helena de que nada estava perdido. Era como se a fé tivesse movido seu destino para um caminho totalmente novo. Certa tarde, enquanto regava as novas plantas, Helena parou por um instante e olhou para o céu. Lembrou das lágrimas no poço, do medo, da solidão e de todos os dias em que acreditou que nada daria certo. Mas ali diante dela estava a prova de que a história não termina na dor. A fé não apagou os problemas, mas transformou o caminho. Helena sorriu com o coração leve como há muito não sentia e entendeu, enfim, que seu destino não tinha sido abandonado. Tinha apenas sido preparado para florescer no tempo certo.